você, boa tarde para você que está em casa. Hoje a gente está animado com o programa, porque é um assunto que a gente ama, né, amiga? A gente vai falar sobre nutrição, quais alimentos são saudáveis. Eu, quando vou no supermercado, às vezes eu fico na dúvida, será que realmente é saudável? Ou será que não é só uma propaganda que a gente acha? É que na é um embalagem tá alimento legal? ali, né? Verdade. Então a gente vai aprender bastante hoje. Vai ser bem legal também, você pode participar ao vivo, tirando as suas dúvidas, por que não? E tem muita informação e notícia para você. O Falando Nisso Band está no ar. Inovação no tratamento do câncer na Inglaterra. Isso fará com que o tempo de tratamento da doença caia em até 75%. Respostas para as principais dúvidas sobre transplantes. Uma corrida contra o tempo que envolve uma equipe especializada tanto nas centrais quanto nos hospitais e um trabalho muito grande, que só acontece quando as famílias dizem sim para a doação de órgãos. E é por isso que a informação é tão importante. Pacientes engordam pós-cirurgia bariátrica. Um estudo identificou que mais de 90% dos pacientes bariátricos ganham pelo menos 20% do peso perdido após 2 anos da cirurgia. Isso acontece porque eles deixam de fazer o acompanhamento médico necessário. E no estúdio vamos conversar sobre nutrição, o que é verdade e o que é mito. Hoje é terça-feira, dia 5 de setembro. O Falando Nisso Band começou. E aquela mensagem, então, para a gente começar a nossa tarde, refletindo, até transformando o nosso dia, por que não, né? Tenha coragem de enfrentar todos os desafios e conflitos da sua vida. Não adie. Quanto mais tempo você espera, mais difícil ele será. Às vezes é difícil a gente tentar encontrar coragem, né, para encarar as coisas de frente, mas uma hora vai acontecer, então esteja preparado, ou pelo menos tenha essa coragem, né? Tenha atitude, né? Atitude, não espera a coisa isso. acontecer, não. Já vai você lá e já faz resolver, já. Vai com medo mesmo, não tem aquela frase? É verdade. Eu acho que é isso mesmo. Vai com medo Mas vai. mesmo, vai. Mas vai, isso mesmo, viu? Olha só, a gente tem sorteio para vocês, um kit incrível da Polipet, fácil demais para você concorrer, tá lá no @ Falando Nisso Band, sem curtir a fotinha oficial, tá bom? Seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentários. Na última sexta do mês, dia 29 de setembro, a gente vai conhecer a pessoa sortuda. Novidade agora para você. Tá a fim de curtir um cinema com a família ou com os amigos? A gente vai sortear 4, não 1, 4, pessoal, ingressos para o Cinemark. E aí, para você participar, basta curtir essa foto que tá no nosso Insta, né? Marcar 2 amigos por comentário. Essa é a regrinha nova. Então aí, ó, atenção. Depois de você compartilhar a foto nos seus stories, também tem que marcar a gente, né? O @ Falando Nisso Band, para você poder concorrer. Então a gente vai fazer isso todo fim da semana. Na sexta-feira, a gente vai trazer o resultado. Legal, compartilhar esse post lá nos stories, então, e marca a gente pra gente conseguir ver, tá bom? E a gente tá sorteando também hoje, um sorteio novo, gente, tá começando. Essa mala linda da Sicredi, linda mesmo, né, amiga? Nossa, apaixonante. Todo mundo aqui linda. da Band que viu essa mala, queria, ficou todo com vontade, até a gente tá na fila também, só que a gente não pode participar. Aí, Sicredi, manda pra gente. Adorei. A gente faz um public post. Com certeza. Ai, amigo, olha, ia ficar lindo hoje se você recebesse. Eu tô combinando com a mala. Eu tava dando uma olhada na mala, tava escrito assim, verde menta. Olha, então é a cor da minha chique. blusa. Eu vim fantasiado da mala do Sicredi, gente. Você marcou, então, 2 amigos por comentários, tem que seguir a Sicredi, tá bom? @ Sicredi Vanguarda. Tem que compartilhar essa fotinho também nos stories, tá bom? Pra você concorrer. Não esquece que a gente vai conferir todas as regras. Então, no final aí do mês também, esse vai ser pro final do mês, lá 29 de setembro. A gente traz o resultado para vocês. Bora saber o nosso assunto do dia? A gente já adiantou aqui, né? A gente vai falar sobre alimentação, dieta, treino, enfim, tudo que é ligado a esse mundo de nutrição. São coisas importantes que a gente tem que trazer aqui. Para você participar, também tem a enquete com 2 perguntas lá no Insta. Sabe como é uma alimentação saudável? 58% dizendo que sim, 42% dizendo que não. Tá quase meio a meio. Nossa, achei bastante mesmo, né? Enfim, você sabe como se alimentar da forma correta?
67% dizendo que sim. Eu acho muito alto esse número aqui, 33% dizendo que não, né? Gente, bora falar então de dieta, alimentos bons para nossa saúde? Alguns têm cara de saudáveis, mas podem ser inimigos da saúde. E você sabe quais alimentos são esses? A indústria, gente, é mestre em criar embalagens que são realmente puro marketing, tá? A gente olha o produto e quer consumir achando que ele é ótimo. Mas a gente vai entender o que de fato é bom para comer, o que ajuda você a se manter saudável também, com a nutricionista Natália Gimenez. Seja bem-vinda, viu, querida? Obrigada pelo convite, Lucas. Obrigada, gente. Mais um prazer estar aqui com vocês. Hoje, dia de semana, estou acostumada a vir aqui no sábado e fazer o que eu mais amo, né? Falar sobre nutrição. Então, vamos começar. Eu já fiquei me imaginando lá. Toda semana eu vou para o supermercado e eu adoro passar naquela seção que tem produtos naturais, produtos saudáveis e tudo mais. Então, assim, por exemplo, o pão. É uma coisa que eu tenho dúvida e muita gente acha que deve ter, né? O pão integral. Tem várias marcas, várias opções. Eu vivo lendo o rótulo ali atrás. Quanto de, por exemplo, como que é o nome? O integral tem a farinha de trigo. De trigo. Enriquecida com ferro, ácido fólico. Essa é a farinha branca. Não branca. pode ter. E qual que é a outra? Farinha de trigo integral. Integral. Isso. Qual que é a porcentagem ideal para a gente comprar um negócio no supermercado que realmente vai funcionar? Bom, a rotulagem mudou. A Anvisa mudou a rotulagem faz uns 3, 4 meses. Tanto é que você deve ter reparado que antes era 100% integral no rótulo, agora não é mais. É verdade, mudou. 100% nutrição agora. 100% nutrição. Ai, que palhaçada. Porque para um alimento ser considerado 100% integral agora, ele precisa ter mais ingredientes integrais e não é o caso. Então, o rótulo teve que se adaptar à nova lei. Tá vendo? Então, para aquele pão ser só integral, ele precisa ter farinha de trigo integral. Não pode ter a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, que essa é a farinha branca. E o interessante é que tenha a menor composição de açúcar possível também. Então você tem que olhar isso. Tem que olhar a lista de É ingredientes. engraçado que Nunca ir pela embalagem. eles põem a farinha de trigo assim, enriquecida com ácido. Aí você acha que é uma coisa boa, né? Aí vocês sabem, não deve ser, aqui deve ser bom, né? Farinha enriquecida, mas na verdade é farinha branca. Tudo que é rico a gente já quer, né? Às vezes tem lá no rótulo fibra, 4,5% de fibra. Isso é pouco? É muito? Existe? Isso que eu queria saber, a porcentagem mesmo. O ideal de fibras de um pão é que ele tenha pelo menos 5 gramas na porção. A porção costuma ser 2 fatias. Ou uma fatia e meia se for um pãozinho mais grosso. Mas é que tenha pelo menos 4 a 6 gramas ali. É uma quantidade de fibras ideal. Tem que decorar esse número, né, gente? De 4 a 6 gramas, tá bom? Perfeito. Aliás, a gente vai até entrar aqui agora, vou colocar aqui para vocês, vou espelhar um post, é um Reels, na verdade, que a Natália fez, de alimentos que parecem saudáveis. Pode até espelhar para mim, por favor. E, na verdade, eles enganam um pouco a gente. Então, vamos entender até por que isso acontece, né? Vamos pegando um a um. O primeiro que a gente tem aqui é o molho pronto para salada. Esse é o clássico. Vamos pensar, porque a gente vai comer a salada achando que está arrasando, né? Tá arrasando. Eu tô comendo a salada e vou pôr esse molhinho. Ele é bacana ou não? Não, primeiro porque ele tem muitas calorias, então geralmente é à base de um óleo vegetal, à base de maionese, enfim. Então acrescenta muitas calorias naquela salada e além disso acaba tendo açúcar na composição também, que é para aquele produto durar mais na prateleira, né? Sério mesmo? Então às vezes você deixa de comer um lanche para comer aquela salada, por exemplo, Caesar, né, do Outback da vida e acaba consumindo uma caloria mais do que o próprio lanche. Então, o interessante é a gente fazer em casa um molhinho com iogurte, com mostarda legal, não tem problema, com um pouquinho de sal, com limão pepper, ao invés de comprar esses molhos prontos, que senão você vai estar agregando mais calorias para sua salada. Já passou uma Faz em receita casa já. mesmo, Faz Que é em casa. iogurte. Iogurte natural, você pode misturar com mostarda, você pode misturar com sal, um pouquinho de mel também, fica uma delícia. Ai, que Limão delícia. espremido. Ai, já Nossa, queria dá comer até mais agora. apetite, eu também. Ai, que raiva. Eu já Nesse almocei. horário do almoço. Eu já almocei, já. Vocês aproveitem aí, viu, gente? Natália, a gente viu também ali no seu post o leite fermentado. Boa. Não, o que acontece com ele? Não é legal consumir? A maioria das pessoas acha que está fazendo um bom negócio, né? Probióticos, vai ajudar no intestino, mas ele também tem muito açúcar na composição. Entendi. Então, o iogurte natural, pensando no lado probióticos, saúde do intestino, seria muito mais interessante do que o leite fermentado. Ótimo. Pela composição de açúcar. Agora, a gelatina. Gente, quando eu vi essa gelatina, eu fiquei revoltado, porque eu sempre ouvi falar o seguinte, e eu que era uma criança gordinha, eu tinha que comer a gelatina de sobremesa, porque era bom, que tinha colágeno, né? Por que a gelatina tá nessa parte da listinha que engana a gente?
também porque acaba tendo açúcar na composição e porque a lista de ingredientes é muito grande. Então, se não tem açúcar, tem adoçante de qualidade ruim. Então, você vai ver ali corante, conservante. Quando você tiver um tempo, leia a lista de ingredientes da gelatina. Não seria interessante. Tem até um aplicativo muito legal que eu gosto de indicar para os meus pacientes, chama Desrotulando. Esse aplicativo, você consegue acessar o valor nutricional daquele produto, lendo o rótulo dele. Então, foi um aplicativo desenvolvido por nutricionista, exatamente para o público leigo, que não consegue identificar um produto bom ou não no supermercado, em relação a ser saudável ou não. Você lê o rótulo, você lê, na verdade, o código de barras, e o próprio aplicativo te fala se ele é bom, nutricionalmente falando, ou não. Mas entre uma gelatina e um brigadeiro, qual que eu escolheria? O brigadeiro, né? Se for para matar a vontade de doce, vamos logo na... Porque a concentração de açúcar é muito Por parecida. isso que era a minha Exatamente. nutricionista, Olha gente. isso. Você vê, gente? Mas é um brigadeiro, tá Até bom, porque a gente amiga? não vai comer todo dia um brigadeiro, né? No caso, eu não, nem me já atrevo pensei. a comer um, porque eu não consigo. Eu já pensei em comer todo dia depois do almoço. Deixa quieto. Ô, Natália, a gente viu também a barrinha de cereal. É verdade. Né? Que parece algo tão bacana para você levar. Ah lá, ó. No lanche da manhã, né? Durante o intervalo e à tarde. Ele não é bom? Outro também falso saudável, mesma questão da gelatina. Então, lista de ingredientes muito ruins. Não tem tanta fibra assim, se a gente for pensar, por exemplo, uma fruta com aveia seria muito mais interessante para um lanchinho. É que a maioria das pessoas acabam pecando pela praticidade. Mas uma fruta que você põe ali uma colher de aveia, tem a mesma praticidade de uma barrinha, né? Você não tem um trabalho para preparar uma fruta com aveia. Então, ela é ruim pela lista de ingredientes e às vezes acaba tendo mais açúcar na composição também. Você vê que coisa, gente? Que absurdo, né? Só uma dúvida. É a marca ou realmente essas barrinhas não ajudam mesmo? A grande maioria, não é só a marca em si, a grande maioria. Existem algumas barrinhas proteicas, né, com uma concentração de proteína um pouquinho maior, que seria interessante. Tem que ir aí individualmente tem que ir na Nutri mesmo para ela ver se cabe para você ou não, né, gente? Tem perguntinha chegando, aliás, você pode participar, como a gente falou, pelo 12 99716 7989. Vamos colocar, Rafinha, para a Nath, então, a pergunta da Margarete. Um beijo para você, minha amiga. Qual a melhor farinha? Deus abençoe vocês muito. Amém. Obrigado, viu? Amém. Melhor farinha, qual que é? Aquela que você usa menos. Então, a gente tem vários tipos de farinha no mercado, né? A gente tem a farinha de trigo, farinha de aveia, farinha de amêndoas agora, que está na moda. Cada uma tem uma especialidade. Então, farinha de amêndoas, ou de castanhas, ou de coco, é uma farinha com menor concentração de carboidrato e uma concentração maior em gordura. Farinha de trigo, poxa, vem do trigo, então tem uma concentração maior de carboidrato. Farinha de aveia já é mais interessante, tem um pouquinho de fibras a mais do que a do trigo. Então, o ideal é que você use menos qualquer uma dessas farinhas, que não tem a melhor nem a pior, depende do público. Se é um público celíaco, né, que tem uma alergia ao glúten, vamos na farinha de amêndoas. Se é um público que, não pode muito com açúcar muito alto, a farinha de amêndoas, porque pelo menos ela tem maior concentração de gordura. Agora, se é um público que está com uma dieta restritiva, cuidado com a farinha de amêndoas, porque ela tem maior concentração de gordura, apesar de não ter muito carboidrato, acaba tendo mais calorias. Então, tudo vai depender. O ideal é que a gente use menos, qualquer uma delas. Olha só, gente. Ai, meu Deus. Quem gosta de um bolinho sofre. Sofre. Mas uma fatia, de pequena vez quantidade. Em quando, Olha, a Natália vai ficar com a gente então hoje, né, aqui no Falando Nisso. Você pode mandar a sua pergunta, assim como a Margarete enviou pra gente, pro nosso WhatsApp, que é o 997167989. Vamos falar sobre as notícias? E agora uma notícia muito boa, positiva, né, para o tratamento do câncer na Inglaterra. Gente, olha que legal, amiga, essa injeção que é inovadora mesmo e promissora, que reduz muito o tempo de tratamento. Bora entender na reportagem. Centenas de pacientes oncológicos passarão a receber uma injeção com um medicamento conhecido como Tecentriq. Isso fará com que o tempo de tratamento da doença caia em até 75%. O remédio já é usado para tratar diversos tipos de câncer, como de pulmão, mama, fígado e bexiga. Mas até agora, os pacientes o recebiam via catéter, num processo que costuma durar entre 30 e 60 minutos. Segundo o NHS, o Sistema Público de Saúde da Inglaterra, quem recebe o Tecentriq junto da quimioterapia seguirá a aplicação na forma tradicional. Gente, que legal, que bom, né? Imagina. Quanta evolução. É muito tempo que reduziu, né, gente? Então, se fosse um ano, o tratamento ia durar o quê? 3 meses? Bastante, né? Que bom. Tomara que venha logo para o Brasil. Exatamente. A gente torce para isso, né?
No próximo bloco, a gente volta a falar sobre um assunto que tem levado muitas dúvidas, né? Levantado muitas dúvidas. Pois é, transplante de coração, transplante de órgãos. Então a gente vai explicar para você perguntas as suas mesmo, passo a passo. E a gente vai tirar então todas essas dúvidas. Não sai daí que a gente volta para conversar mais sobre nutrição também, como escolher melhor o alimento que você tem na sua casa. O Dr. Otávio Fonseca vai estar ao vivo com a gente, tirando dúvidas também. A procura por implantes de zircônia tem aumentado consideravelmente. Qual será a diferença da zircônia para o implante de titânio? Quer saber? Hoje no programa Falando Nisso. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Bandivale, o maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por 3 rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Bandivale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira: Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. O Mundial de Clubes, que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol, o UFC, maior evento de luta do mundo. O Masterchef e muito mais. A TV Bandivale leva até você as notícias com agilidade em primeira mão, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Aqui, o esporte da região. Já estamos de volta com o Falando Nisso, agora falando sobre saúde bucal aqui no programa com o Dr. Otávio Fonseca, diretor da clínica Ortovip. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Águida. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo. E é sempre bom falar um pouquinho sobre saúde bucal, né? Hoje o nosso tema vai ser diferente, né? O implante de zircônia. Na verdade, a gente na quinta-feira passada, né, amiga? A gente conversou um pouco, A gente conversou, falamos um pouquinho sobre o implante de zircônia, mas é legal a gente esclarecer dúvidas que acabam surgindo mesmo, né, nas pessoas. Qual que é a diferença, doutor, entre o implante de titânio e o de zircônia? Vamos lá? Tem um vídeo que vai nos ajudar o pessoal a poder entender um pouquinho melhor. O implante de zircônia, ele é através do óxido de zircônio, quando ele é industrializado, ele fica com esse aspecto branco, né? Que é muito parecido com a cor do dente. O implante de titânio já tem a características de metal e você pode ter o híbrido, né? Você tem a parte de implante de titânio embaixo e também a parte de zircônio em cima, onde vai ser colocadas as próteses. Então, basicamente, são essa diferença. Na sua utilização, ele basicamente é para a mesma finalidade, é repor o dente ausente. E existe uma questão relacionada com o titânio, que é a condução elétrica, algumas condições para pacientes que já são alérgicos a metal, pode induzir uma resposta imunológica para esses implantes. O de zircônia já não acontece isso. Eu trouxe um caso clínico para ilustrar, essa é uma paciente que nós já tratamos há mais de 10 anos, é uma situação bastante estética bastante complicada. Ela fraturou esse dente, ela perdeu esse dente, né? Ela fraturou, não, ela perdeu esse dente para um clareamento, Lucas. Olha só. Fez um clareamento interno, né? E foi mal sucedido e ela perdeu o dente. Ai, que sério. Aí nós fizemos o implante e fizemos as facetas dos dentes laterais para ficar com harmonia, né? Então você tem ali o implante colocado, que é essa parte branca, e os dentes preparados para receber as facetas. O dente está desgastado um pouquinho, né, doutor? Isso, né? Vai receber uma prótese, né? É uma faceta que vai reabilitar o aspecto estético, o aspecto de tamanho, vai dar harmonia, né? Todos os dentes vão ficar de forma harmônica, como você pode ver. Ficou mesmo, né? Olha, nossa, que diferença! Aí faz toda a diferença esse detalhe, né, amiga? Porque você vê que são detalhes ali em cada dente, né? E assim, num sorriso total,
né, em harmonia com o rosto, a gente vê que realmente bonito, né? Ressalta, né? Um Muito sorriso legal. bonito, saudável. Agora, doutor, pensando em custo-benefício, o teste de luz vocês fazem para a pessoa ficar com o dente completinho. Não, para ela entender. Na verdade, isso é uma questão de entendimento, né? Você pode ver que a translucidez do dente, que é o dente natural, para o implante, ele tem a mesma translucidez. O que significa isso? Existem alguns ambientes como é que chama agora? Eu chamava de disco, né? Que minha época... Agora é balada. Balada. Agora é balada. É verdade, a pessoa parecia que não tinha dente, Exatamente. A luz negra, você, por translucidez, né, entendeu, do metal... amiga? Nossa. Aí, em situações como essa, você vê o dente da pessoa mesmo dente, sendo né? a prótese. Antes de ficar, deveria falar assim, dá um sorriso aí. Tá tudo mas bem. acende então a luz tá bom, antes. Vamos paquerar. É bem isso mesmo. Acende a luz antes de dispensar o paciente, ou a pessoa, né? Só de luz apagada aí não dá certo não, viu, gente? Abre os olhos, Então viu? é isso, basicamente é isso, o conceito o teste de luz é para mostrar para o paciente as diferenças. E com relação ao custo-benefício, o implante de titânio, ele é indicado para todos os casos, Lucas, basicamente. O de zircônia não é para todos os casos, né? Eu acabei de vir de um congresso aí que ficou falado 2 dias praticamente sobre só esse implante e ainda não é um consenso para se indicar, por exemplo, para aqueles casos de protocolo, casos desses posteriores, porque quando ele tem algum problema, ele tem solução um pouco complicada. Mas para a área estética é muito bom. Eu acho bem bacana, porque ele também é mais difícil aquela placa de bactérias ao redor do dente que se junta, é mais difícil com ele, é mais difícil ter problemas periimplantares, inflamações ao redor do implante, né? Então ele tem isso. E o custo-benefício financeiro é que ele é um pouquinho mais caro do que o de titânio. Ele é mais caro que o titânio. Pode chegar até 3 vezes o valor de um implante de titânio. Mas eu acho que o mais importante é você buscar alguém que vai te dar a orientação correta, do qual escolher mesmo. Pensando não só no bolso, mas na sua saúde, que é muito importante. Obrigado, doutor, por trazer pra gente essa informação, viu? É sempre bom estar aqui falando sobre saúde bucal. Desejo a todos. Essa semana vai ficar um pouquinho mais curta, né? Verdade. Uma excelente viagem para quem for viajar e que Deus possa nos abençoar. Saúde e paz. E excelente trabalho para quem for trabalhar, que nem a gente. Vamos trabalhar. E boa viagem, viu, doutor? Você vai viajar, pelo jeito, né? Só em outubro. Só em outubro? Então, bom. Então, sábado você vem ao vivo aqui no Manhã na Band. Vou vir sim, pode vir. Perfeito. Gente, olha, a gente vai mudar um pouquinho de assunto aqui. Claro que continuando pensando na saúde, porque o transplante de coração do apresentador Faustão realmente é um assunto que vem vindo aí de semanas, né? E muitas dúvidas surgiram sobre a doação de órgãos. Olivia Freitas foi atrás de um especialista para esclarecer essas principais dúvidas. De um lado, a perda de alguém querido. Do outro, a chance de salvar uma vida com a doação dos órgãos. No meio de tudo isso, muitas dúvidas. Levamos algumas delas para o coordenador da Central de Transplantes de São Paulo. Tenho que deixar autorizado previamente, documentado. Não tem como deixar escrito em documento ou em RG, Carteira Nacional de Habilitação, etc. Basta conversar com sua família e informar o desejo, então, de ser um doador. Como que a família do doador fica em relação à pessoa que recebe? Totalmente sigiloso o processo, não há contato de maneira nenhuma de quem recebeu o órgão e de quem doou o órgão e assim contato entre os familiares. Depois que é retirado os órgãos, como que o corpo fica? O corpo é totalmente reconstituído e o velório, para se ter uma ideia, é um velório exatamente comum, como outro qualquer, não precisa ser nada especial. A doação de órgãos e tecidos pode acontecer em vida, como rins, parte do fígado e medula óssea, ou após a morte. A lei brasileira só permite a doação em caso de morte cerebral. O processo é irreversível e a parada do coração e de todos os outros órgãos inevitável. Antes disso acontecer, uma enorme estrutura de transplantes começa a ser mobilizada. O hospital aciona as equipes de captação de órgãos. Elas confirmam a morte e conversam com as famílias. As centrais estaduais são então notificadas e o sistema passa a buscar um receptor compatível. Quando ele é encontrado, a equipe médica desse paciente vai até o hospital e faz a retirada do órgão para transplante. É uma corrida contra o tempo que envolve uma equipe especializada tanto nas centrais quanto nos hospitais e um trabalho muito grande, que só acontece quando as famílias dizem sim para a doação de órgãos. E é por isso que a informação é tão importante. Se todos os órgãos forem utilizados, a doação de um doador falecido pode beneficiar muito mais do que 8 pacientes. O Brasil é referência mundial em doação e transplantes de órgãos. Nos últimos 2 anos foram mais de 45 mil cirurgias, 16 mil só em 2023.
90% delas realizadas pelo SUS. Atualmente, cerca de 66 mil pessoas esperam um transplante. Já conversou sobre isso com a sua família? Um pouco, a gente conversa, acho que é um tabu, a gente não evita conversar sobre morte, né? Então acho que é um tabu que deve ser quebrado. Porque conversar sobre a morte não é trair a morte, é simplesmente trazer à tona a sua vontade, né? Expressar o que você tem vontade. Então converse com alguém da sua família, se você quer doar órgãos, quero doar, pronto. E de uma forma natural. Tranquilo, tá, gente? Bom, hoje o assunto, para você que gosta de comprar coisas saudáveis, gosta de se alimentar bem, é perfeito, porque a gente está conversando com a nutricionista Natália Gimenez sobre alimentação saudável de verdade. E tem dúvida nas ruas dos telespectadores com a Maíra Costa. Vamos assistir. Oi, pessoal. Muito se fala sobre o tal do low carb, né? Que é diminuir carboidrato ou cortar o carboidrato. Marcos, você acha que dá para ser feliz, dá para emagrecer sem tirar o carboidrato? Eu acredito que sim. E com atividade física bem constante, né? Onde você gasta mais e consome menos, eu acredito que com equilíbrio dá pra gente fechar a conta nessa matemática, né? E aí, é isso mesmo? Com vocês aí do estúdio. E aí, Nath? E é realmente para ter equilíbrio. A gente vê o carboidrato como um vilão e chega no meu consultório pacientes com medo de comer banana por conta da frutose, por conta do carboidrato, e não é bem assim. O carboidrato na quantidade certa para você, ele vai te ajudar no emagrecimento também. Inclusive, é ideal que tenha carboidrato ali à noite para a gente ter uma qualidade do sono boa também. Então, aquela história de não comer carboidrato no jantar porque vai emagrecer, isso aí já caiu por terra, não existe. Eu tenho pacientes emagrecendo comendo arroz e feijão no jantar. Então, o que vai favorecer o seu emagrecimento é a quantidade calórica do seu dia inteiro. Então, nutricionista, a gente faz contas no consultório. O Lucas foi, né? A gente fez toda a sua avaliação, eu fiz uma continha com base na sua avaliação e em cima disso eu fiz uma dieta específica para você. Isso não quer dizer que todo mundo pode comer carboidrato no jantar, todo mundo pode comer carboidrato no dia inteiro. Não, não é assim, né? Então tudo em equilíbrio dá certo. E por isso que eu sempre peço para a pessoa que tiver dúvida, ir até um profissional nutricionista, porque às vezes fica fazendo dieta de cabeça, né? E tira carboidrato à noite, tira carboidrato cedo, aí fica o dia inteiro comendo frango e salada, fica uma semana assim, aí vai lá, perde 5 quilos, porque o carboidrato ele favorece a água intramuscular, então quando você tira o carboidrato, você perde muita água, por isso que se perde muito peso com a dieta low carb a princípio, né? Então você chega, nossa, tirei carboidrato e perdi 10 quilos em um mês. Não é que você perdeu 10 quilos, é porque o carboidrato é uma molécula que tem muita afinidade com a água. Então, quando você tira da sua alimentação, você acaba perdendo muito líquido. E esse líquido pesa, então você acaba perdendo peso, que é diferente de emagrecer, né? Uma coisa é perder peso, outra coisa é emagrecer. Então, dá para fazer uma dieta, dá para ter emagrecimento consumindo carboidrato, desde que isso esteja calculado para você, na quantidade certa para você, de acordo com o seu objetivo. Gente, nada melhor do que a gente ter uma consultoria de quem estudou, né, e entende sobre o assunto, porque dieta tem várias, né? Agora, dieta da moda, a gente estava conversando na redação, o que está em alta? O que o pessoal está fazendo? Tem a tal de uma dieta cetogênica, acho que é assim que se fala. Isso. O que é isso? Pode funcionar? Bom, dieta cetogênica é a base de gordura e baixa proteína, porque o princípio dela é você criar corpos cetônicos para oxidar a sua própria gordura como fonte de energia, de forma resumida, tá? Só que ela é muito difícil de manter, então ela é para um curto prazo. Ela, de fato, vai fazer a perda de peso, né? Exatamente pelo fato de tirar todo o carboidrato da dieta. Como ela é rica em gordura, ela vai te fornecer energia, mas ela é insustentável a longo prazo. Então, é aquela dieta que você fica um mês com ela, você até perde um peso legal. Passou um mês que você volta a consumir que você já consumia antes, você tem todo aquele reganho. Então, tem aquele famoso efeito rebote, né? Que horror. Então, por isso que dietas da moda... são da moda, não funciona, moda. Vai e vem, né? Cada hora é uma dieta nova. Atrapalha mesmo, pessoal. Atrapalha. Perfeito. A gente recebeu um comentário, até que eu vou comentar aqui. Pode mandar uma perguntinha. Eu sei que chegou aqui uma sobre cervejinha, se atrapalhou ou não na dieta, ela já responde pra gente. Nossa, também quero saber. Você quer saber, né? Qual comentário tem? Põe pra gente, por favor, Rafinha. A Eliana comentando aqui que realmente a respeito de pães, está sendo difícil achar um pão que seja realmente integral. Dependendo da marca, tem de 30%, 35%, consegui achar 51%. Mas é o que a gente aprendeu aqui, tem que ler atrás do rótulo, viu, amiga?
e tentar buscar aquele que está lá, farinha integral. Aquele negócio enriquecido com ácido fólico e sei lá mais o quê, isso daí é farinha branca. Você foge disso, viu? Depois, de repente, a Natália pode ressaltar pra gente qual que é a porcentagem ideal. Perfeito. Né? Vamos lá, então. Quem tá aqui com a gente? Júnior Bianchini, para dizer o que tá rolando de quente hoje na internet. Boa tarde. Não sei, boa tarde, tudo bem? Lucas, boa tarde. Tudo não sei bem, o que está acontecendo com a internet ultimamente, tem bastante coisa acontecendo, né? E a gente começa destacando aqui sobre o ator Marcos Magela. Ele fez um desabafo em forma de postagem, detonando o ex-namorado dele. Para quem não sabe quem é o Magela, ele fez o Ferdinando naquela série Vai Que Cola. Ele é ótimo. É muito bom, né? Um grande ator. Verdade. O ex dele chama Guilherme Castro e ele percebeu, o ator, ele estava no Instagram dele, e percebeu que o ex ficava stalkeando lá, vendo story, vendo não sei o quê, vendo tudo que ele postava. E aí ele acabou fazendo um desabafo, dizendo que o ex acompanha ele igual novela, que fica atrás dele, que não é capaz de perguntar pelo menos como é que está o próprio cachorro, que há 4 meses que ele não vê. E de acordo com o ator, o Magela, a ideia de adotar o cachorro foi do ex, então ele nem ligou mais para o cachorro, nem foi visitar, enfim. O Magela continuou dizendo que quando eles estavam juntos, apenas ele pagava as contas, ele bancava, o cara sustentava mesmo, inclusive chegou a pagar a faculdade do ex. Jogou mesmo. Nossa, ele tá colocando. Tu colocou tudo isso na internet? Ali, ó. Depois Deus, olha lá o tamanho. Ele postou e jogou na cara. Desabafou jogou na mesmo. cara. Só que eu não sei o que aconteceu, acho que ele meio que se arrependeu. Talvez ele estava com a cabeça quente, agiu por impulso, depois ele apagou o post. Alguém falou, o advogado falou, você vai ter que dar mais dinheiro para esse homem, apagar isso. Pois é. E aí ele não pode apagou. fazer isso. Nossa, mas na internet mesmo. é assim, se você posta 1 segundo, já era. Com certeza. Alguém printou, alguém registrou. Com certeza. Eles ficaram juntos 4 anos, terminaram em março desse ano. O Guilherme não comentou nada sobre esse assunto. Ele é publicitário, ele é responsável por um estúdio de cinema e TV. Depois do término, inclusive o Guilherme, ele chegou a assumir um relacionamento com uma mulher pouco tempo depois. Teve declaração de amor, tudo mais. Mas... eu acho que ele tá bravo com ele por algum motivo, né? Pois é. Mas pelo menos ele não criou um fake pra ficar vendo as coisas do homem, né? Ele tá vendo do dele mesmo. Boa, Mas vocês não têm fake, não? Eu não tenho. Você tem fake? Eu não tenho. Nossa, não tem. Gente, eu não tenho. Às vezes não tenho tempo de Eu olhar. também, de olhar. Mesmo? Eu Deixa não pra tenho lá. tempo. Eu acho que ele tem. Sei que você me entregou, viu? Sei que você me entregou. A gente não ia nem perguntar pra você, Júnior. Vamos falar sobre Mayra Card. Vamos. Nossa, de novo? De novo. Não, mas agora é pior ainda. A gente falou bonitinho sobre o casamento dela e tal, foi legal. Mas agora a notícia é meio complicada. Olha isso, uma seguidora entrou na justiça contra ela, cobrando danos materiais e morais, porque ela falou que foi influenciada a investir em um curso que não deu retorno nenhum para ela. A artesã que processou a Mayra, ela falou que viu algumas propagandas que ela estava fazendo, se identificou com as histórias que foram compartilhadas, falando sobre relacionamentos, falando sobre Deus, falando sobre traição, emagrecimento, ganho de dinheiro, um monte de coisa, né? Em maio, a influenciadora lançou esse treinamento que prometia ensinar as mulheres fragilizadas a ganhar muito dinheiro. Gente, inclusive, com a promessa de retorno no primeiro mês. Sim. A promessa do curso da Mayra era lucros que poderiam chegar a 100 mil reais, muita coisa. Aí depois dessa propaganda toda, a seguidora, ela falou que juntou um dinheirinho ali, que estava difícil a condição dela, mas ela resolveu apostar, um pouco mais de 800 reais custa o curso. Só que quando ela começou o treinamento, ela percebeu que tinha estratégicas básicas, assim, que estavam até disponíveis de graça na internet. Meio Ctrl-C, Ctrl-V o curso, sabe? Então ela não conseguiu o retorno, com certeza ela não conseguiu. E resolveu processar. A Mayra está cobrando algo em torno de 250 mil reais por danos materiais, danos morais. A Mayra já foi notificada, ela apresentou ontem uma contestação. E aí tá na justiça esse negócio aí, né? Meio complicada a situação. Eu acho que ela vai ganhar o dinheiro que ela prometeu, né? Vai. Ela não prometeu uma faixa de 100 mil? Foi. Vai ganhar Se ela ganhar uns uns duzentão aí processando, deu certo o curso da Mayra. Né? Nossa, Pois difícil. Porque às vezes, geralmente, esses famosos emprestam o nome para os cursos, né? E se você não tem um respaldo jurídico por trás para avaliar se o curso realmente é válido, se há o efeito depois, nossa, acaba com a pessoa, com qualquer um, né? No caso, foi a mas Mayra. olha, pelo jeito que é a Mayra, é de louca outras coisas já que ela postou, né, gente? Sei não. Acho que é tudo dela mesmo.
Pode Essa ser. moça Tem aí, eu vou outros te falar. cursos bem polêmicos dela também. Vários, né? ela fala muita coisa, né? Mas é isso, gente. E eu acho que Lana volta amanhã, se não me engano. Já é amanhã? Nossa, já amanhã. Se for amanhã, obrigado por esse Eu que tempo, agradeço. meu amigo. Valeu Eu mesmo. Gostei muito desse período aqui. Agora, se não for, você volta amanhã pra contar coisa pra gente. O caminho ali pra Estéreo Vale, você sabe onde é. Sim, Então vocês já me chamam sei. lá, tá bom? Tá bom? Combinado, então, meu amigo. Valeu, obrigado por tudo. Obrigado pela paciência. Imagina. E contem comigo, Foi tá bom? Valeu, querido. Obrigado mesmo, Beijo, viu? beijo. Tchau, tchau, gente. É isso, gente. A gente segue, então, no próximo bloco com notícias regionais, então, direto da Band Vale FM. Também vamos continuar o nosso assunto do dia, falando sobre dieta, sobre alimentos saudáveis. Daqui a pouco a gente volta. Até já! Tem visibilidade para mostrar todo o seu potencial. Além disso, os programas de entretenimento levam às famílias conteúdos leves e relevantes. A maior programação com conteúdo local, com mais de 5 horas e meia, produzidos com informações totalmente voltadas para nossa região. E grande parte exibida ao vivo, com um sinal único em alta definição para mais de 3 milhões de pessoas de todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte de São Paulo. O mais completo grupo de rádios do Brasil garante tradição e liderança em audiência no eixo São Paulo-Rio. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e um jornalismo qualificado. Com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estradas. Nativa FM é a rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas. Tem a comunicação mais simpática do Brasil. Uma rádio amiga, alto astral e companheira, com diversas promoções e prêmios todos os dias. Seu sinal em 97,7. Já estamos de volta. A nossa entrevistada hoje é a nutricionista Natália Gimenez, que está dando várias dicas sobre nutrição. A gente vai ver agora mais dúvidas dos telespectadores. Mais participações aqui das ruas. Eu estou agora com o Paulo. Paulo, o que você acha que é bom comer antes do treino? Bom, eu acredito que seja uma comida leve, algo leve, para não dar problema, né, no treino. Acredito. Você acha que dá um gás assim, o que é uma proteína, um carboidrato? Uma proteína também eu acho que é legal, né? Algo mais leve. E aí, doutora? É isso mesmo? Com vocês aí do estúdio. Mais ou menos. O interessante, tudo vai depender, obviamente. Mas o interessante antes do treino é que seja porções de carboidrato, porque a digestão é rápida. Se a gente for colocar um ovo, um frango, uma proteína, a digestão é lenta. Então, seria legal você consumir proteína antes do treino se você tivesse tempo entre essa refeição e o treino em torno de 1h30. Se for alguma coisa rápida, vou treinar daqui 1 hora, carboidrato de rápida absorção. Então, uma banana, por exemplo, com cacau em pó. Cacau é interessante, que também tem vasodilatador. Uma banana com uma canela. Um pãozinho com geleia. A gente está falando de opções rápidas de carboidrato, que aquela digestão tem que ser rápida, tem que te fornecer energia. Proteínas de pré-treino não seria interessante, a não ser que você tenha um tempo longo entre a refeição e o treino. Aí sim. Legal, viu, gente? Bacana essa dica, né? Vamos responder várias perguntinhas que estão chegando aqui. Pode ser, Rafinha, para a gente valorizar a participação do pessoal de casa? Coloca para a gente uma, então, e a Natália vai respondendo. A Esther, boa tarde, seus lindos. Amo vocês. Boa Ai, que linda. Um tarde. beijo. Essa aqui da cervejinha. A cervejinha atrapalha na dieta? Esther, adorei sua obrigado. pergunta, viu? Luquinha, você é Todo demais. mundo, Obrigado. né? E aí? Bom, gente, o álcool, inclusive no meu Instagram tem bastante post falando sobre o álcool. O álcool, ele é calórico. Então, o álcool, a gente tem um problema dele pelo fato dele fornecer calorias mais do que o carboidrato. 1 grama de carboidrato fornece 4 calorias. 1 grama de álcool fornece 9 calorias. Nossa, é muita coisa. Então, ele é calórico. E além dele ser calórico,
o metabolismo dele em si já prejudica o emagrecimento. O álcool ele é tóxico, né? Então o corpo vai fazer de tudo para excretar ele o mais rápido possível. Então quando a gente ingere o álcool, a gente tem 2 vias no nosso organismo que se prejudica. Uma delas é uma via que chama mTOR, que é a famosa via de sinalização proteica. Então se você visa um objetivo de hipertrofia, o álcool vai te atrapalhar em muito, porque você diminui essa sinalização da proteína. E a via da lipólise, então o álcool também atrapalha um pouquinho a queima de gordura. O álcool também, assim como a farinha, a melhor bebida é aquela que você bebe menos. Então o álcool ele atrapalha pelo fato do metabolismo em si, no organismo, o que ele faz lá dentro, e pelo fato dele ter calorias. É interessante que a cerveja, que a Esther está comentando, quando a gente bebe, dá depois, logo depois, aquela sensação de inchaço. De empachamento, isso. De empachamento, né? Exatamente. Mas é mais pelo fato da cevada e tal, não tanto pelo álcool em si, mas é mais pela composição da cerveja. Que daí eu já ouvi falar que uma cerveja equivale a 2 pãezinhos, é verdade? Se a gente for pensar em caloria, sim. Ai, gente, eu prefiro comer 2 pãezinhos. Eu prefiro, eu sou do pãozinho. Ai, eu não vou opinar. Você prefere a cerveja? Gosta! Nossa, ela gosta muito. Mas equilíbrio é tudo nessa vida. Na verdade, eu gosto de provar cerveja. Ela bebe chique, gente. Parece que ela tá tomando champanhe. Ela tá um pouquinho. Eu fico lá. Então é só um pouquinho. E é verdade que o álcool demora mais de um dia, 3 dias, eu não sei, para ser eliminado do nosso corpo? Não, é que os efeitos dele no organismo fica por 3 dias, mas não demora tudo isso. Ai, menos mal, né, amiga? Menos mal, os efeitos ficam 3 dias. Vamos ver mais perguntinhas, amiga? Lê pra gente, vamos lá. Vamos lá, então. Marcela, boa tarde, querida. Ai, que linda, com o marido e com a filha ali. Bonita foto. Começar o dia com suco detox é ideal? Qual seria a melhor composição para esse suco? Boa. Para este suco? Gostei dessa pergunta polêmica, né? Essa pergunta é polêmica. Vamos lá, polêmica. Primeiro que o suco detox nada mais é do que um suco verde, né? Então não dá para chamar um suco verde de suco detox porque o nosso organismo já tem o processo de detoxificação natural. O suco verde ele vai ser interessante porque você começa o dia com mais nutrientes, então dá para você colocar ali uma couve, dá para você bater com uma maçã verde, dá para você colocar um abacaxi que também auxilia na diurese, né? Diurético. Então um suco detox, que na verdade é um suco verde, dá para a gente iniciar o dia com ele sim. Sem açúcar? O interessante é sem açúcar, por isso que coloca fruta, né? Difícil. Um abacaxi ou uma maçã. E o mel, enfim. pode pôr ou não? O mel dá para colocar. Quando a Nutri pensa mais de 2 segundos, gente, é porque não é para todo mundo, entendeu? Eu já saquei. Mas o suco verde dá para iniciar o dia com ele sim, e os benefícios seriam que vai te fornecer Mas nutrientes, só ele né? já é suficiente? Para a grande maioria das pessoas, não. Eu, por exemplo, não consigo ficar só no suquinho Eu verde. também não. E é interessante que a gente inicie o dia também com uma proteína, para trazer mais saciedade ao longo do dia. Então, um ovinho mexido, ou um patezinho de atum com creme de ricota. Também só o suco verde não vai te fornecer tudo que você precisa sustenta, naquela manhã. né? Não mesmo. Imagina se eu tomar só o suco verde, eu já chego aqui morrendo de fome. Chega verde aqui. Já chego verde de fome. Vamos fazer mais perguntinha? Vamos lá, qual que é a próxima perguntinha que a gente tem aqui? Do Luiz Fernando. Boa tarde. Qual a diferença entre os leites A1, 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 A2, A2, A2? Meu Deus, boa pergunta, que é Luiz isso, Fernando. Gente? São códigos? Mas tem mesmo, amiga, do integral lá, não é isso? Isso, é a carga genética daquela vaquinha. Então, são leites menos alergênicos. Ah, tem isso? Mas qual que seria? Então, só pra gente entender, se for A1, A1 é o quê? É bom ou é... É o mais interessante. É o mais interessante. A1, A1. Exatamente. Gente. Tanto é que é até difícil de achar no Oba Encontro. É mesmo? No Oba tem? Fica a dica pra vocês. Mas é mais falando pela composição genética daquela vaca. Da vaquinha. É até Olha, pouco amiga. se falado disso, porque é pouco estudado, mas Nossa, a composição genética daquela vaquinha. vaquinha. Leite de pedigree, então, gente. Olha! Agora, acaba sendo menos alergênico. Então, às vezes, a pessoa possui uma sensibilidade, não que ela tenha alergia, né? Porque alergia é uma coisa. Mas ela possui sensibilidade àquele leite, esse tipo de leite dessas vacas seria mais da vaca A1, A1. Da vaca A1. Gostei. Agora, A1. entre esse A1 e o leite em pó integral, não aquele composto lácteo, é melhor? É que a gente está comparando coisas diferentes. Mas então o leite em pó nada mais é do que o leite sem água. Isso. Então as pessoas acham, o leite em pó tem açúcar, porque ele acaba sendo mais doce, né? Sim. Não, é só o leite sem água. O você que vai acontece falar. é que aumenta a concentração de lactose nesse leite. Entendi. Porque você tira a água, fica mais açúcar do leite que a lactose, ele fica mais doce.
Então, leite em pó é só leite sem água mesmo, desidratado. Ai, o leite em pó com açaí é uma delícia, né, gente? Vou falar na frente da Nutri, faz tempo que eu não tomo. Cadê o açaí sem xarope, sem xarope. Açaí puro. Ih, mas é aí uma não fruta gostoso. boa. Cadê o Douglas Cruz para conversar com a gente? Direto da Rádio Band Vale FM. Eu sei que ele está curtindo o assunto também, que ele é bem de cuidar, né, meu amigo? Que legal, bacana. O que você traz para a gente de destaque hoje do nosso jornalismo? Boa tarde, Lucas, Águeda, para todo mundo que acompanha o programa Falando Nisso. Estou prestando atenção aqui nas dicas da Nutri enquanto está rolando aí o programa Falando Nisso, mas enquanto isso, destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM é um alerta muito importante para o pessoal aqui do Vale do Paraíba, principalmente para aquelas pessoas que estão aí cadastradas no CAD Único, né, que é o Cadastro Único do Governo Federal, que dá acesso a vários programas sociais. Isso porque o acesso a esse CAD Único também dá direito à tarifa social de energia elétrica, que concede descontos aí de até 65% na conta de luz aqui no Vale do Paraíba. Mas olha só esse número bem interessante. Segundo dados aí do próprio governo federal e também das distribuidoras de energia, mais de 119 mil pessoas que têm esse direito aqui na região não chegam a saber que tem esse direito e por isso não realizaram esse cadastro. Então, para você que se enquadra aí nesse quadro de vulnerabilidade social, que está inscrito no programa Cadastro Único, você pode procurar aí o site da sua concessionária de energia elétrica para cadastrar o endereço da sua casa e ter então esse desconto que pode chegar até 65% no valor aí da conta de energia elétrica. Vale frisar que somente as pessoas em vulnerabilidade social têm esse direito e elas devem estar aí devidamente cadastradas e atualizadas no programa Cadastro Único do Governo Federal. Então, número bem exorbitante, mais de 100 mil pessoas que têm direito à tarifa social de energia elétrica aqui da região e não estão utilizando. Então, alerta importante para os moradores aqui da nossa região. Também é destaque aqui do jornalismo da Rádio Band Vale FM as estradas que cortam a região metropolitana do Vale e do Litoral Norte, né? Quem tá pegando rodovia agora viu que tá caindo uma chuvinha um pouco leve em algumas cidades, né? Na rodovia Presidente Dutra o trânsito segue tranquilo, assim como nas demais rodovias da região, porém na travessia de Balsas entre Ilhabela e São Sebastião a situação tá um pouco mais complicada naquele momento. 1 hora aí de espera para a travessia, tanto sentido Ilhabela quanto sentido São Sebastião. Segundo o Departamento Hidroviário que realiza a operação dessa travessia, a maré alta está dificultando aí o embarque dos motoristas, portanto, quem vai fazer essa travessia de São Sebastião para Ilhabela ou de Ilhabela para São Sebastião, está esperando 1 hora nesse momento, são os destaques agora do momento. Eu volto com vocês aí no estúdio. Vamos ver como que vai ficar esse feriado prolongado, né, Douglas? Amanhã você volta, então, para dar mais notícias. Obrigada, viu? Até amanhã. Daqui a pouco, então, a gente volta com a Natália Gimenez, é nutricionista. Tá dando várias dicas pra gente sobre alimentação saudável. Ai, olha só, a gente até ia cá com a notícia, mas acho que é interessante entrar, porque pacientes bariátricos, depois que fazem a cirurgia, eles estão engordando. Por que será que isso pode acontecer? A gente já conta pra vocês, tá bom? Não sai daí. Oportunidade imperdível. Móveis de qualidade a preço de fábrica. É liderança absoluta de audiência há mais de 15 anos em todos os públicos. Dá um beijo para todos os ouvintes da Nativa. Parabéns pelo primeiro lugar no Ibope. Nativa. Stereo Vale. A primeira FM do Vale do Paraíba, muito mais jovem e super atual. A história da Stereo Vale acompanhou a evolução do rádio FM no Brasil, carregada de referências, com os ouvintes e com o mercado publicitário. Uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias e principalmente com você. Stereo Vale. Portal Band Vale. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as nossas rádios do grupo. Acesse bandvale.com, o portal de notícias que mais cresce na região. São mais de 1,5 milhão de acessos mensais. Tem em seu DNA a forte cobertura regional, além do nacional. Esporte, saúde, tecnologia, política, cultura e muito mais.
Como especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Bandivale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais, oferecendo ao mercado opções diferenciadas de patrocínio e projeção de marcas e produtos. E ao público... A gente volta neste último bloco falando novamente sobre saúde e de algo muito importante. São cada vez mais comuns os casos de pacientes que fazem a cirurgia para redução do estômago e depois voltam a engordar. Pois é, gente, isso está ligado a razões emocionais, como a gente vai ver agora na reportagem. A ansiedade está presente na vida da Solange desde sempre. Ela é presidente da Mocidade Alegre, atual campeã do Carnaval de São Paulo. Há 16 anos fez uma cirurgia bariátrica, mas a ansiedade e o ritmo de vida agitado fizeram ela voltar a ganhar peso. Durante o dia eu tô aqui no barracão, eu posso até almoçar. Mas quando eu não tô, se eu tô na rua, eu tô comendo tranqueira. Vai dar um certo horário, vai ser reunião, toda reunião acaba o quê? Em pizza. O acompanhamento psicológico eu fiz para poder operar, depois eu já não fiz mais. E a Solange não está sozinha. Um estudo identificou que mais de 90% dos pacientes bariátricos ganham pelo menos 20% do peso perdido após 2 anos da cirurgia. Isso acontece porque eles deixam de fazer o acompanhamento médico necessário. A pesquisa mostrou ainda que 22% desses pacientes têm algum tipo de compulsão alimentar, principal causa do reganho de peso junto com transtornos de ansiedade e depressão. Por isso, médicos reforçam a importância de manter, mesmo depois da cirurgia, as consultas regulares com o médico responsável, além do nutricionista e do psicólogo. A orientação para quem faz uma bariátrica é ter essa consciência da mudança comportamental e do acompanhamento multiprofissional a longo prazo. Esse é o sucesso da cirurgia bariátrica. Com certeza, é uma questão de responsabilidade, né, da pessoa que se submeteu à cirurgia. É o antes, o durante agressiva. E o depois, né? Tem que manter depois esse cuidado mesmo. É um toque que a gente trouxe para você que tem a ver com o assunto de hoje também. Exatamente. Vamos agora para mais comentários e dúvidas das pessoas que estão em casa. Obrigada, viu, pela sua participação. O que está chegando para a gente agora, Rafinha? Marcinha, ela que mandou pra gente. Olá, boa tarde, fiz bariátrica lá e há 5 anos e perdi o convênio no começo da pandemia, né? Tenho 1,57 m, pesava 120 quilos e emagreci, fiquei com 80 quilos na época. Agora engordei, estou com 89 quilos. Gostaria de saber quanto de proteína preciso consumir para voltar a emagrecer com saúde. Vamos lá, Marcinha. Primeiro, parabéns pela perda, né? Perdeu bastante. Mas a proteína a gente calcula por quilo de peso. Então é interessante que se mantenha em torno de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso. Mas não é só a proteína que vai favorecer esse emagrecimento. A proteína vai te trazer saciedade, vai fazer com que você mantenha a sua saúde muscular, não perca muito tecido muscular, né? Melhore a questão de flacidez, se você estiver associado com uma atividade física de força, uma musculação. Mas é interessante que você consuma entre 1,5 a 2 gramas de proteína por quilograma do seu peso. Quem é bariátrico geralmente não tolera muita proteína na dieta, né? Então não consegue comer uma quantidade muito grande de carne, de ovo. Aí neste caso, caso ela não consiga, é interessante suplementos de proteína em pó. Então whey protein, um colágeno de proteína, só para bater essa proteína no dia e auxiliar na questão de saciedade e na composição corporal por um todo. Excelente, viu? Obrigado pela pergunta, Marcinha. Tem mais perguntinhas chegando, vamos ver de quem que é, da Denise. Boa tarde a todos, um beijo, minha amiga. E a farinha de rosca é calórica? Faço bolo de banana ao invés de farinha de trigo. Ai, que delícia. Uso farinha de rosca, oh, coisa boa. Deve ficar uma delícia um o bolo da Denise. Deve mesmo, viu? O cheiro desse bolo. Ai, Denise. Traz aqui pra gente, Denise. Primeiro deve ficar muito bom, Denise, o seu bolo. Mas ela é tão calórica também quanto o trigo. Então, o interessante é sempre que se consuma em menor quantidade e... que, como já havia dito a última vez, a melhor farinha é aquela que você usa menos. Então, é interessante que você consuma em uma pequena quantidade. A gente está muito feliz porque tem vários depoimentos e perguntas aqui. Vamos ver mais um, da Glorimar. Olá, acho o fubá um ótimo alimento. Por que ele é tão deixado de lado? Verdade. É verdade. Verdade.
Vamos responder, Porque não Natália. deixa de ser também um carboidrato. E a maioria das pessoas preferem outros tipos, a batata, o arroz. Então dá para consumir o fubá, desde que ele esteja numa quantidade adequada também. Não dá para abusar Não também, dá para né? abusar. Excelente. Mais perguntinha. Um beijo. Obrigado, viu, Glorimar? A Rosimeire está aqui comentando que gosta quando a gente traz os nutricionistas, porque ela está na luta para perder peso. Vai conseguir, minha amiga. O caminho é longo, é mesmo. Passei com uma nutricionista também e deu resultado. Ai, que bom! Agora retomei porque me perdi pelo caminho. Estou associando também com a musculação, seguindo a nutricionista também no Instagram. Ai, que bom, isso mesmo, Rose, viu, eu fico Rose? feliz que você está no caminho já. Não desanima, né? Porque não é de um dia para o outro que a gente engorda, então não é do dia para o outro que a gente vai emagrecer. A maioria das pessoas procuram pressa, né? Mas esquece que aquele peso acompanha uma vida toda ela. Então é comum a gente desanimar porque a gente quer resultado imediato. Mas infelizmente não tem como. Não tem como. Infelizmente, Rose. Persista, viu? Isso Mais aí. uma perguntinha, vamos dar uma olhada. Shirley, boa tarde. É verdade que a farinha de tapioca também não é muito bom consumir muito? Boa pergunta. Exatamente. Por isso que eu bato tanto na tecla do equilíbrio, né? Porque equilíbrio é o que vai reger o seu emagrecimento. Mas a farinha de tapioca, ela também é calórica. Às vezes as pessoas deixam o pão de lado para consumir uma tapioca, uma quantidade muito grande de tapioca, consome até mais calorias do que o próprio pãozinho francês. Então a gente está falando ali da goma da tapioca, onde só tem carboidrato, não tem nada de fibras, não tem nada de nutrientes, então é só carboidrato. Então por isso que às vezes trocar o pãozinho pela tapioca é mais uma má escolha do que uma boa. Mas, por exemplo, a goma de tapioca não tem o glúten, não é isso? Não tem glúten, isso. Então aí seria melhor nesse caso, entre um pão... Para a pessoa celíaca, sim. Para quem não tem nenhuma sensibilidade, nenhuma alergia com glúten, não. É melhor o pão francês. É melhor o pãozinho. Gente, olha que situação. Rafa, acho que é tipo um minutinho. Será que a gente consegue fazer a última pergunta ou não? Vamos lá, Neto. Obrigado, Neto, de Guaratinguetá. Quais as porcentagens ideais de proteínas, carboidratos e frutas diárias? Vamos pensar num prato, só para a gente pensar assim, facilitar a nossa resposta. É porque fica muito individual, mas muito pensando individual. num prato de almoço, seria interessante que você dividisse ali ele em 4. Tá. Um quarto daquele prato seria de carboidrato, então de arroz, de batata, de mandioquinha, de mandioca. Aquele outro quarto seria de proteínas, então uma proteína animal, se você não for vegetariano, obviamente. E aquela outra metade em salada e em legumes. Então, pensando num prato, seria essa a quantidade ideal. Excelente. E uma sobremesa, uma porção de fruta de sobremesa. Ai, né? que delícia, que bom. Que bom que tem a frutinha para dar uma animada, né, depois do almoço. Olha, nós conversamos com a nutricionista Natália Gimenez. A gente adorou, né? Muito Espero que bom, vocês em fiquei casa feliz. também tenham gostado. Gostei Obrigada. que o pessoal de casa participou bastante. Muito obrigada. E a gente vai ver então o que está preparado para amanhã. Oi, eu sou a Carol Melo e eu tô aqui com a Diana para dizer que amanhã eu estarei falando sobre o despertar sistêmico com cavalos no programa Falando Nisso. Eu espero você, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agradável e de muitas descobertas. A Diana também, ó. Interessante, né? Obrigado mais uma vez, Natália. Gente, obrigada pelo De coração. convite. É um prazer estar aqui. Obrigada a todo mundo de casa que me assistiu. E até sábado, né? Seguir a Nutri, né, gente? Sábado a gente vai mostrar a nossa consulta, a primeira consulta nutricionista com a Natália Gimenez. Beijo pra vocês, gente. Fiquem com Deus, viu? Tchau, a gente se vê Tchau, amanhã. tchau.